Olá, novamente, me chamo Joabe Chagas, estamos então apresentando o último bloco deste tema Eventos Finais. É um tema escatológico, como já disse, a palavra escatologia é uma palavra grega composta, hékatos, últimos, logia, estudo. Portanto, escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos que antecedem a volta de Cristo Jesus. Se você está abrindo por curiosidade este bloco pela primeira vez, mas quer conhecer bem realmente o que estamos apresentando, eu o aconselharia a fechar esse quarto bloco, que é o último, e abrir o primeiro, o segundo e o terceiro, porque os eventos que apresentamos, ele está em certa ordem cronológica, culminando com o principal deles, que será a segunda vinda de Cristo Jesus, ok? Então vamos para o quinto evento. O quinto evento será a Batalha do Armagedon, ok? O que vem a ser a Batalha do Armagedon? Que batalha é esta da qual fala a palavra de Deus e que se dará antes da volta de Cristo Jesus? Vamos primeiro ver alguns textos de Ellen White, onde ela fala sobre a Batalha do Armagedon da seguinte maneira. Primeiro texto: todos que não têm o Espírito da Verdade se unirão sob a liderança de agentes satânicos, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon. Mais um outro texto: os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mais um: dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. Então, esses três textos que lemos, ela fala sobre a batalha do Armagedon, que não é uma batalha física, militar, bélica, é uma batalha espiritual e que se dará no campo da consciência, da mente, do coração, da vida espiritual. E essa batalha se dará durante aquele período, das 7 últimas pragas, o concerto de Satanás com seu povo, o decreto de morte, o tempo de angústia de Jacó, o concerto de Deus com o seu povo, que estudamos no bloco anterior, tudo isso acontece, de certa forma, a batalha do Armagedon. Vamos para o texto da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 16. Vamos lá então? Apocalipse 16, 13 e 16, que diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A palavra Armagedon, portanto, acontece uma única vez na Bíblia, nesse texto que nós acabamos de ler, Apocalipse capítulo 16. A palavra Armagedon é uma palavra composta Ar, monte, Megidon, Megido. Ficava na região norte de Israel. Foi uma das cidades que Salomão ajudou a edificar, a cidade de Megido, e tornou-se uma das principais cidades do Reino do Norte no tempo de Salomão e posteriormente. Uma cidade que foi palco de muitas batalhas. Por exemplo, Faraó Neco vai batalhar contra a Babilônia e passa por ela. O rei Josias é morto numa batalha contra os egípcios ali, naquela região. Só que não existe nenhuma montanha ou monte chamado Megido naquela região. Na verdade, a cidade de Megido ficava numa pequena elevação, e adiante estava uma imensa planície chamada de Vale de Jezreel. E essa planície, Jezreel, foi palco de muitas batalhas, pois quando os assírios ou babilônios, ou até mesmo os hititas vinham do norte para combater os egípcios, por exemplo,
eles passavam por este vale. Inclusive tem um livro escrito As Batalhas de Meguido, porque realmente aquele campo ali foi campo de muitas batalhas. Mas se não existe nenhuma montanha chamada de Meguido, mas apenas uma cidade, de onde o Apocalipse tira a ideia de Monte Meguido? Bom, a cultura bíblica tinha o costume de dar nome de um local ao acidente geográfico que estava naquele local. Por exemplo, o lago de Tiberíades era também chamado de Mar da Galileia, mas a Galileia não é um mar, e sim uma região. Mas como o lago de Tiberíades estava na região da Galileia, era também chamado de Mar da Galileia. Outro exemplo, Vale de Cedron, por ficar perto de Jerusalém, onde ficava o rei Josafá, era também chamado de Vale de Josafá, embora não exista um nome chamado Vale de Josafá, e sim Vale de Cedron. Ok? É como se a gente usasse um exemplo moderno. Em Belo Horizonte tem a Serra do Curral. É como se alguém passasse a chamar a Serra do Curral de Serra de Belo Horizonte, porque está na região exatamente da cidade de Belo Horizonte. Sendo assim, eu não preciso procurar uma montanha chamada Meguido, mas sim uma montanha que está na região de Meguido. E qual é a montanha que está na região de Meguido? Exatamente o Monte Carmelo. Esse sim é o Monte Carmelo. E como a batalha do Armagedon é uma batalha espiritual, fica fácil entendermos o que o Apocalipse quer nos dizer. Basta nos lembrarmos do que aconteceu no Monte Carmelo no tempo de Elias. Mas o que aconteceu no Monte Carmelo no tempo do profeta Elias? Você conhece, mas eu vou fazer aqui um suprassumo. Acabe era rei de Israel e casou-se com Jezabel, não é? Uma mulher pagã. E Jezabel influenciou Acabe, não é? Levando ao paganismo em Israel. E a nação de Israel entrou em decadência espiritual e, consequentemente, moral. O povo voltou-se para os deuses falsos, para o paganismo e virou as costas para Deus. Mas Deus suscitou um homem, um profeta chamado Elias. E em determinado momento do seu ministério, Deus ordenou que Elias desafiasse os 400 profetas de Baal e os 430 profetas de Asaf no Monte Carmelo. E o Deus que respondesse com fogo à oferta seria o verdadeiro Deus. Então no Monte Carmelo estava uma grande multidão, e de um lado estavam os profetas de Baal e de Asaf, e do outro lado os profetas de Deus, Elias. Então era uma batalha espiritual. Então ele ergueu-se ao altar de Baal, colocou-se a lenha, a oferta, e os profetas, né, clamavam, gritavam, se jogavam ao chão: ouve-nos, Baal, responde-nos, Baal, nós somos teus servos, nós somos teus adoradores, nós somos teus súditos. E cortavam sua pele, o sangue corria pelo chão, e nada. Aí quando foi a tardinha, está no livro de Reis, quando foi a tardinha, Elias disse: agora chega, basta. Vocês tiveram tempo suficiente para que Baal ouvisse e atendesse vocês. Aí Elias ergueu o altar de Deus, colocou a lenha, a oferta sobre o altar, fez uma vala, um rego ao redor do altar, mandou que viesse água e mais água, encheram, né, aquele valo ali de água, aquele altar, encharcaram tudo, e Elias fez uma oração que, se você cronometrar, não daria mais do que 30, 40 segundos. Mas quando Elias terminou a oração, desceu fogo do céu e consumiu a oferta, o altar, lambeu a água que estava ali ao redor do altar. E aí o povo se tomou ânimo, caiu em si, e voltaram-se contra os profetas de Baal e de Asaf, mataram todos, e o povo agora, numa obra de revamento e reforma, se voltou para Deus. Portanto, a batalha do Armagedon é a batalha do Monte Megido, que é a batalha do Monte Carmelo. Portanto, é uma batalha espiritual. Ellen G. White confirma isso ao dizer o seguinte: a história está se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis.
O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Se você fizer uma analogia entre a experiência de Elias no Monte Carmelo e a experiência do povo de Deus no final dos tempos, na Batalha do Armagedon, você vai ver uma semelhança muito interessante. Eu vou apresentar aqui na tela essas semelhanças entre um e outro. Vamos lá então? No tempo de Elias, o rei Acabe casado com Jezabel. No tempo final, o Estado casado com a igreja, no que nós chamamos de formação da imagem da besta, estudando isso no bloco 1. No tempo de Elias, os mandamentos de Deus, o primeiro e o segundo, eram quebrados. No final dos tempos, os mandamentos de Deus, o segundo e o quarto, são quebrados. No tempo de Elias, a maioria seguindo a idolatria. No final dos tempos, a maioria no caminho da desobediência. No tempo de Elias, um homem de Deus chamado para pregar as verdades esquecidas. Nos últimos tempos, um povo é chamado para anunciar a verdade esquecida, o sábado. No tempo de Elias, um sinal, o fogo, identificar o verdadeiro profeta. Nos tempos finais, um sinal, o sábado, identifica o verdadeiro povo de Deus. Portanto, é fácil a gente entender que a batalha do Armagedon, que a batalha final, é uma batalha entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre Cristo e Satanás. Nessa batalha na mente do ser humano, no seu coração, na sua vida espiritual. Tem um texto da Bíblia que, embora não use a palavra Armagedon, mas é um texto que está em Apocalipse capítulo 17, e que o seu cenário, o cenário dessa batalha, muito se identifica com a batalha do Armagedon. Vamos ler então aqui na tela, Apocalipse 17, versos 12 a 14, que diz assim: E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então veja, esta batalha tem muito a ver com a batalha do Armagedon, que é a batalha final, quando a besta se une com 10 reis numa batalha espiritual por 1 hora, profeticamente falando, que seria 15 dias. E nesta batalha pelejarão contra o Cordeiro, que é um símbolo de Jesus Cristo. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então essa batalha de 15 dias é como se fosse desde o tempo das 7 últimas pragas, passando pelo concerto de Satanás com seu povo, o decreto de morte, o tempo de angústia de Jacó e a aliança de Deus com seu povo. Talvez um período que não passe realmente de 15 dias, que se trava ao mesmo tempo a batalha do Armagedon. Ok? Muito bem. Então, o 6º evento, depois da batalha do Armagedon, será então a volta de Cristo Jesus, o clímax de todos os eventos finais, a segunda vinda de Cristo Jesus a este mundo com poder e muita glória. Tem muitos textos na Bíblia que falam da segunda vinda de Cristo Jesus. E o mais surpreendente, que dos 2.500 ou 600 textos da volta de Cristo Jesus, da sua segunda vinda, a maioria deles está no Antigo Testamento, quando Cristo nem tinha vindo ainda a primeira vez. No Novo Testamento, que é o tempo em que Cristo veio, escreveu os evangelhos e as epístolas, assim por diante, nós temos 350, 360 textos bíblicos sobre a segunda vinda de Cristo Jesus. E eu escolhi esse texto, está aqui na tela para a gente acompanhar. Apocalipse, capítulo 16, versos 12 e 17, que diz assim: Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Então essa figura
de linguagem usada aí pelo profeta, né, pelo apóstolo João, do secamento do Eufrates para que venham, né, os reis do lado nascente do sol, é uma figura de linguagem para falar sobre a segunda vinda de Cristo Jesus nas nuvens dos céus. E Ellen G. White tem um texto onde ela diz o seguinte: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Mais um texto. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser isso o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na, enquanto se aproxima da terra mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Os justos vivos são transformados num momento, no abrir e fechar de olhos. À voz de Deus, eles foram glorificados, tornam-se imortais e com os santos ressuscitados, são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muitos separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem e com cântico de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Então aqui está um pálido vislumbre, não é, do que será a segunda vinda de Cristo Jesus. Aqui a gente percebe o encontro final, aquele encontro majestoso e glorioso. Lembra das palavras de Cristo em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vos teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso vai se cumprir na segunda vinda de Cristo Jesus. Ele irá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, assentado no seu trono, com o séquito de rei na sua mão, e milhares e milhares de anjos tocando as suas trombetas. E diferente da aparição falsa de Lúcifer, não é, de Satanás, que nós já estudamos, que personificará a vinda de Cristo, que aparecerá em lugares, não é, de cada vez, Cristo aparecerá de uma só vez para todos os povos. Ficará nas nuvens, a uma certa altura, e os anjos recolherão os salvos dos quatro cantos da terra. Os justos são transformados num piscar de olhos, e os que estavam mortos, os que foram fiéis até a morte, que morreram de perseguição ou morreram de morte natural, mas morreram fiéis, ressuscitarão. E agora ambos são levados pelos anjos para o encontro do Senhor nos ares. E assim os salvos estarão para sempre com o Senhor. Aonde? Nos ares? Não. O texto que nós lemos em blocos anteriores diz que reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aí Jesus volta para o céu com todos os seus anjos e todos os salvos de todos os tempos. E os salvos reinam com Cristo durante 1000 anos. Mas o céu será a morada dos salvos apenas durante 1000 anos, porque o céu é a morada de Deus. Passados 1000 anos, aí Jesus volta a esta terra trazendo os salvos. E aqui ele vai criar uma nova terra. Depois que ele destruir Satanás, seus anjos maus, pecado e pecadores, depois do milênio, ele vai, no caso, purificar a terra e vai restaurá-la, ou seja, criar a terra outra vez. Então, o sétimo e último evento é a terra restaurada. E tem um texto bíblico, muitos, né? Escolhi apenas 2 que falam sobre isso. Apocalipse é um, e o outro é o texto que está na carta de Pedro. Apocalipse 21, versos 5 e 7 diz assim:
E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. E o texto de Pedro diz o seguinte: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Portanto, aqui é uma cena que se refere ao período após o milênio, depois que os salvos reinarem com Cristo durante 1000 anos. Ellen White tem um texto do Grande Conflito que ela fala sobre essa cena final depois do milênio, dizendo assim: O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Então, aí é a declaração final, né, do término do conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E aqui, essa terra será restaurada, ou seja, recriada por Deus como era antes do pecado ter entrado neste mundo. Tudo será paz, perfeição e harmonia em toda a vasta criação de Deus aqui neste mundo. Os salvos terão o privilégio, né, de ter Jesus na nova terra, andando com os salvos, né, como o seu querido Criador e Salvador por toda a eternidade. Quero apresentar aqui um vídeo, uma música. Ela fala muito ao meu coração. E essa música revela um pouco de tudo aquilo que a gente estudou, principalmente as duras provações e perseguições pelas quais passará o povo fiel no final dos tempos, e o resultado final daquele que foi fiel a Jesus na batalha final, a batalha do Armagedon. Que Deus, portanto, esteja com você, com a sua família. E eu quero dizer, depois desse vídeo, umas palavras finais para você, tá bem? Dad, has it always been this way? Hell, even from the beginning, men hated Jesus. Even though he did nothing but love them and teach them and heal them, they nailed him to a cross. They thought they had killed him, but they only set him free to live in the hearts of people like you and me who believe in him. Then came the apostles, and most of them were killed for telling other people about Jesus. But by that time, it was too late. There were hundreds of people who believed in Jesus. So they tortured them and killed them, and they even left their bodies to rot as an example to other people. But the church kept right on growing, watered by the blood of these precious saints. But Dad, did they want to die? No. They didn't want to die. I mean, many of them had children just like you that they had to leave behind. But they were forced to make a choice. I mean, they could choose to live this one life here on earth and reject Jesus and be damned. Or they could choose to believe in the words of Jesus and live forever. I think I understand. Here, maybe this will help you understand. I have heard how Christians long ago were brought before a tyrant's throne. They were told that he would spare their lives if they would renounce the name of Christ. But one by one they chose to die. The Son of God they would not deny, like a great
jelly while you sing. I can almost hear their voices ring. I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I will seek to honor His commands. I pledge allegiance to the land. Now the years have come and the years have gone, and the cause of Jesus still goes on. Now our time has come to count the cost, to reject this world, to embrace the cross, and one by one let us live our lives for the one who died to give us life till the trumpet sounds on the final day. Let us proudly stand and boldly say, I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I will seek to honor His commands. I pledge allegiance to the land of God, who bore my pain, who took my place, who wore my shame. I will seek to honor His commands. I pledge allegiance to the land. You've got to remember that it wasn't always this way. I mean, my dad could even pray in school. Of course, they took that away from him, and then it became incorrect for us to believe in the Bible. And after that, they just stripped our right to worship away from us, and we quietly stood by. But son, I hope that you're never put in a position that you have to choose between your faith and your life. But if you are, I know which choice you're going to make, because I know that Jesus lives inside of you. In the meantime, just pray like I taught you how to. And take care of your mom. And remember that God is the Father of the fatherless. I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I will seek to honor His commands. I pledge allegiance to the land. I
Portanto, a mensagem, né, deste vídeo, dessa música, com tudo aquilo que a gente já estudou nesses 4 blocos, né, desse tema chamado eventos finais, é para a gente se situar no momento em que estamos vivendo, né, os dias finais da história desse mundo, e nos prepararmos para a volta de Cristo Jesus. E eu quero dizer que compensa sermos fiéis. Cristo disse assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Em Apocalipse ele diz: ser fiel até a morte e recebeis a coroa da vida. Também ele diz em Mateus: aquele que for fiel, né, até a morte. Também diz que aquele servo bom e fiel, que foi fiel no pouco, também será e receberá o muito. Que Deus nos ajude a sermos fiéis, aprendemos a sermos fiéis, obedientes, agora, enquanto os tempos são favoráveis. Que possamos entender que não podemos brincar de ser cristãos. O tempo não está mais para estarmos dormindo. É tempo de fazermos decididos esforços para darmos simetria ao nosso caráter e sermos semelhantes a Cristo Jesus e estarmos prontos para enfrentar as provações que aguarda o fiel povo de Deus, mas a recompensa é muito grande. Bem-estar, servo bom e fiel. Que eu e você e a sua família, a minha família, possamos receber este convite: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus abençoe e obrigado por nos acompanhar nesse tema Eventos Finais, nesses 4 blocos em que podemos estar aprendendo a como enfrentar tudo isso que está diante de nós. Que Deus abençoe.